Chegou o momento de nos aprofundarmos mais sobre o tema dessa semana, que fala exatamente sobre a besta que sobe do mar. É um poder político-religioso dos dias de hoje. E você vai acompanhar comigo agora, até às 9 horas da noite, durante meia hora, junto com você, ao vivo aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica, estudando o Apocalipse, Revelações de Esperança. E eu aguardo você ao vivo a partir de agora. Seja bem-vindo, esse é o programa Escola Bíblica, estamos juntos com você nessa terça-feira à noite, 8h30, sempre de segunda a quinta, eu tenho esse encontro marcado com você e hoje nós temos um tema muito especial, mas esse tema, ele é um tema que vem de uma sequência de várias semanas, é um tema que ele tem um pano de fundo, que é muito importante nós conhecermos os outros temas anteriores, portanto, se você chegou hoje aqui, entenda à luz da Bíblia a mensagem que Deus tem para você, mas procure entender também sobre os temas anteriores que foram apresentados aqui. Hoje é um tema difícil, é um tema que realmente mexe com as pessoas, não é uma maneira sensacionalista de dizer isso, mas realmente envolve questões religiosas, questões emocionais, questões de valores e princípios, e por isso é muito importante que você se aprofunde na palavra de Deus. Eu quero começar agradecendo aqui as inúmeras pessoas de várias denominações que acompanham a TV Novo Tempo, que acompanham a Escola Bíblica e que têm acompanhado essa série sobre o Apocalipse aqui. Além da Igreja Adventista, que é a mantenedora da Novo Tempo, existem muitos, mas muitos católicos que assistem a Novo Tempo e assistem também o programa Escola Bíblica. É com muito carinho que eu me dirijo a vocês, entendendo a realidade, a compreensão da religiosidade de vocês. Muitos batistas, muitos assembleanos, pessoas da Igreja Universal, pessoas da congregação, e eu estou simplificando aqui e dando alguns exemplos de inúmeras religiões que têm acompanhado aqui. Pessoas que são espíritas, kardecistas, da Umbanda, do Candomblé, pessoas que não têm religião, que dizem assim, pastor, não tenho religião, mas eu gosto de acompanhar Novo Tempo e tenho gostado de acompanhar também o programa Escola Bíblica. Então você é bem-vindo aqui. O tema de hoje, ele não tem o objetivo de maneira nenhuma de expor ninguém, mas eu não posso ir contra os meus valores, contra os meus princípios, porque o que vai ser apresentado aqui está baseado no que a Bíblia diz. E quando eu digo meus valores e princípios, não é o fato de um ser humano acreditar em algo, mas a gente não pode ir contra o que a Bíblia diz. E eu tento enxergar do outro lado aí inúmeras pessoas com suas fidelidades, com a sua sinceridade de coração, lembrando de uma maneira muito especial que nós já estudamos aqui sobre a Igreja de Deus, e quando a gente fala sobre a Igreja de Deus, Deus de uma maneira muito especial, ele diz assim que Deus tem pessoas em todos os apriscos, né? Em todas as crenças religiosas existem pessoas sinceras, Deus tem realmente pessoas fiéis em todos os cantos. Mas é importante que a gente estude mais a palavra de Deus, e a gente entenda, e a gente tenha o coração aberto para, de repente, aceitar novas luzes, uma nova mensagem que a Bíblia nos ensina. E para isso nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Antes da gente entrar no tema, eu quero oferecer para você mais uma vez esse guia de estudos. É importante que você tenha ele é apenas um norte para você estudar mais a Bíblia, tá? Para você saber como seguir. Nós estamos no 16º capítulo aqui do Apocalipse, Revelações de Esperança, e você pode me perguntar assim, pastor, como é que eu posso ter esse material? É simples, de duas maneiras, e você pode fazer isso agora, tá? De graça. Mande um WhatsApp para a gente através do 12 98100 1615, tá? Anota no seu celular, envia para a gente e você vai receber com muito carinho para a sua casa também, na sua casa. Eu quero agradecer os Anjos da Esperança, que são apoiadores da Novo Tempo. Pessoas de várias denominações que dizem assim, eu gosto do que vocês falam, eu acredito, eu confio.
eu assino embaixo e eu apoio financeiramente vocês. Graças aos Anjos da Esperança, que nós podemos produzir materiais como esse. Tá? Graças aos Anjos da Esperança e graças a Deus, acima de tudo, é que a Novo Tempo está no ar. Todo esse equipamento, a transmissão, os funcionários, mais de 500 funcionários, e a gente agradece de coração a você. Vamos orar? Vamos buscar a Deus? Não se esqueça que você pode pedir esse estudo também pelo telefone, tá? Em horário comercial, ligue, insista, se der ocupado, continue ligando para a gente nesse número que você vê na tela agora. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, por mais esse estudo. Abra nossa mente, abra o nosso coração para entendermos as verdades da Tua Palavra. Que não seja a mensagem de um homem, que não seja a mensagem de uma instituição, de uma religião, de uma denominação, mas que somente a Tua verdade alcance o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. E a gente começa com um pano de fundo que eu queria trazer para você. Nós recebemos diariamente aqui inúmeros comentários e eu fico extremamente feliz com os comentários. Muitas pessoas agradecendo, dizendo que estão compreendendo, mas existem dois extremos que podem acontecer hoje. E tomara que você entenda profundamente a mensagem de hoje. Nós já recebemos mensagem com algumas pessoas dizendo assim: pastor, seja claro, seja duro, fale o nome, dê nomes. E pessoas dizendo assim: olha, poxa vida, será que o objetivo é ser ofensivo? São extremos, mas nós queremos ter o equilíbrio de sermos bíblicos hoje e apresentarmos a verdade bíblica e que o seu coração esteja aberto para entender isso. Não sei qual a sua religião, mas esteja aberto. Nós estamos estudando essa semana sobre a besta que sobe do mar. E nós mencionamos que durante o período da história do mundo, várias nações perseguiram o povo de Deus. E já estudamos 16 semanas aqui, apresentamos história, apresentamos dados, textos bíblicos que apontam que o último poder que confrontou o povo de Deus foi o poder romano, político romano, que no final da história do mundo confrontaria mais uma vez o povo de Deus através de uma nova roupagem, uma nova característica. Roma agora não mais política, mas Roma religiosa. E nós apresentamos ontem algumas informações e hoje vamos ter muitos textos aqui para entendermos mais sobre a besta que sobe do mar e a relação dela com Roma religiosa. Vamos à pergunta aqui. Quem é? Você vê na tela e nós respondemos: quem é a besta que sobe do mar? E ontem chegamos à conclusão que é Roma. De onde veio? Ela veio de fora, sendo introduzida? Não, ela veio do centro do cristianismo, da fonte, dos valores do cristianismo, de repente começou a entrar no caminho do paganismo. O que veio fazer? Se levantar contra tudo que se chama Deus. Isso nós vimos no capítulo 13 do Apocalipse. Se você quer saber o que a gente está estudando aqui, nós estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse, que fala exatamente sobre a besta que sobe do mar. Está lá na Bíblia, capítulo 13, a partir do verso 1. E então, Roma se enquadra como o anticristo? Se enquadra como o anticristo. Como assim, pastor? Roma religiosa fala de Cristo. Que incoerência! E nós vamos entender aqui, nós vamos até a pergunta número 3 do capítulo 16 do Guia de Estudos. Não se esqueça de pedir, tá? Receber na sua casa aí. Por quanto tempo Roma teria poder para perseguir o povo fiel de Deus? Eu já mencionei algo sobre isso, mas eu quero relembrar você. Mas antes a gente tem que ler o texto. O texto diz assim, Apocalipse 13, versos 5 a 7. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Nós vimos aqui que a besta, que está sendo analisada por nós aqui, que sobe do mar,
foi dada uma autoridade dela de 42 meses. E lembrando que em dias, isso corresponde a 1.260 dias. 42 meses, somando ali, dividindo pelo número de meses, 1.260 dias. Se lembra, nós estudamos em vários estudos anteriores que cada dia no livro do Apocalipse, profeticamente, e em vários textos do Antigo Testamento, cada dia corresponde a um ano. Durante 1.260 anos, o poder romano oprimiu o cristianismo. Desde o ano 538, quando Justiniano, e você vê na tela agora aqui uma imagem, né, um desenho dele, em 538, Justiniano ele deu um decreto que deu poder, legitimidade ao domínio da liderança religiosa de Roma. E a partir daí, desde o ano 538 depois de Cristo, quando isso aconteceu, durante 1.260 anos, o povo de Deus sofreu. Está lembrado no estudo anterior que nós mencionamos o período medieval, onde o povo de Deus foi perseguido, onde a Bíblia foi jogada por terra? Nós estudamos isso. Mas acontece que, e a gente segue, passaram-se 1.260 anos e a gente chega até 1798. Em 1798, a liderança romana religiosa, ela perde a supremacia política do chefe da igreja romana. Durante 1.260 anos, a liderança religiosa romana ela teve um domínio sobre o cristianismo, oprimindo, impondo, cobrando. E a partir de então, Roma, e nós vamos estudar amanhã mais informações sobre isso, mas em um determinado momento, a liderança romana, ela perde a força. Em 1798. Ok, Roma, a liderança religiosa, então, ela é considerada mais uma força contra o povo que sempre buscou a vontade e a verdade da palavra de Deus. Vamos à pergunta número 4 do Guia de Estudos, e a gente começa a abrir hoje. Hoje o tema realmente é um tema que mexe com a gente, e entenda que com muito carinho eu quero dizer isso para você. Vamos em frente. Além de perseguir, o que mais a besta faria? E esse ponto é muito importante. Nós vamos até o texto de Apocalipse 13, verso 6. A gente vai lendo o capítulo 13 e descobrindo algumas coisas importantes sobre a besta que sobe do mar. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Duas coisas importantes, blasfemar e também a parte que diz aqui, tabernáculo. O que é blasfemar na Bíblia? Após o intervalo, a gente vai entender biblicamente o que é blasfemar contra Deus. E a prática, de forma prática, entender qual foi a religiosidade, e qual foi a liderança religiosa que blasfemou e tem blasfemado contra Deus nos dias de hoje. E tem jogado por terra o santuário, a intercessão de Cristo Jesus no santuário por mim e por você. É bem rápido, espero você após o intervalo, a gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, e com muito carinho eu recebo a você, lembrando de uma coisa, para você que está chegando agora aqui, estamos estudando sobre a besta que sobe do mar. E nós apresentamos que é Roma, o poder político religioso dos dias de hoje. Nós lemos um texto no bloco anterior dizendo assim que esse poder blasfemaria contra Deus e enfrentaria o santuário de Deus. Nós estudamos sobre o santuário. E quando a gente estudou sobre o santuário semanas atrás, nós entendemos que hoje Jesus está intercedendo por nós no céu. Jesus ressuscitou e hoje ele não está morto mais. Ele não é o cordeirinho mais do santuário. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote. E existe uma denominação
que tem jogado por terra a intercessão de Jesus e tem blasfemado. O que é blasfêmia na Bíblia? O que é blasfêmia? Olha que interessante esse texto aqui. No Novo Testamento, blasfêmia denota reivindicar igualdade com Deus. Quer dizer, ser igual a Deus. E é interessante a gente entender que muitas vezes, na religião romana, tem se tentado colocar no mesmo grau de igualdade de Deus. Eu vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Não saia daí, com muito respeito a você, mas é o que a Bíblia diz, é o que a mensagem de Deus diz. E também, blasfemar contra Deus é se colocar no grau de igualdade de Deus, e um outro texto que você pode acompanhar é pegar as prerrogativas divinas, ou seja, dizer que uma pessoa pode fazer aquilo que Deus faz. Nós vamos a um texto interessante aqui. Você viu o santuário, Jesus hoje está intercedendo por mim e por você. O que coloca Roma religiosa, a liderança, hoje no lugar de Cristo? Como ela tem se portado estando no lugar de Cristo, ou se colocado no lugar? Existem 4 razões que você pode analisar na história, nos fatos de hoje, que a Bíblia condena. Primeiro ponto, a pretensão em perdoar pecados depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro ponto. Ninguém pode perdoar pecados, a não ser Jesus. No entanto, na liderança romana religiosa, existe a prerrogativa de que o grande líder pode perdoar pecados. Mas a Bíblia diz que somente Jesus pode. Você entende isso? Está comigo? Compare com Apocalipse. E agora eu quero apresentar alguns textos para você bíblicos. Olha o que diz o segundo ponto aqui. Ao fazer-se chamar Santo Pai, o líder maior da igreja romana, ao se chamar Santo Pai, adotou o nome que corresponde a Deus. E Jesus afirmou, olha o que diz o texto, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não chame ninguém de vosso Pai, não no sentido que a gente não pode chamar um pai humano, mas no sentido de autoridade, no sentido daquele que é o grande Senhor. Ninguém, aquele que é divino, aquele que não peca e não erra, somente Deus, somente Deus. Um terceiro ponto, onde a liderança religiosa romana confronta o que a Bíblia diz. O líder romano se proclama ser cabeça da igreja, usurpando assim a função de Cristo. Eu quero ler o que diz Efésios aqui. Olha o que diz Efésios capítulo 5, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quem é o cabeça da igreja? Ninguém a não ser Jesus. Ninguém é o cabeça da igreja. Nenhum líder humano falho pode ser o cabeça da igreja. O próprio Pedro aponta Cristo Jesus como sendo o cabeça da igreja. Mais um quarto ponto, onde nós vemos um confronto entre aqueles que propagam, falam em nome de Jesus, falam através das palavras bíblicas, mas não vivem e não pregam aquilo que a Bíblia verdadeiramente diz. O quarto ponto é esse daqui. É possível entender melhor o que Paulo quis dizer quando ele escreveu em 2 Tessalonicenses 2, verso 3. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se você pega o contexto bíblico desse verso, é um contexto bíblico antes da volta de Jesus, quando um homem, quando uma liderança se ostenta colocando no mesmo nível do próprio Deus, como Deus na terra, como autoridade na terra. A besta que sai do mar.
Semana que vem nós vamos estudar sobre a besta que sai da terra. E é importante a gente entender. Vamos em frente aqui. A besta que sai do mar nega, e essa frase, guarde no seu coração, ela nega a obra mediadora de Cristo e tenta substituí-la por um sistema humano de salvação e perdão de pecados. Por que é então que o poder religioso romano ele confronta a Deus? Porque joga por terra o sistema bíblico de salvação, que é você confessar para quem? Para Deus, por meio de Jesus. E esse sistema coloca alguém para intermediar, um homem, ou mesmo imagens, para intermediar entre Deus. A Bíblia diz assim que o único intercessor entre Deus e um homem é quem? Jesus Cristo, o homem. E você percebe nos dias de hoje que existem inúmeros, você acompanha atrás de mim aqui, inúmeras imagens que são veneradas. E eu digo isso e apresento essa imagem com muito, mas muito respeito a você que acredita, mas sabendo que Deus está dizendo para você algo importante. Nós estamos no ensino aqui, mas é algo muito profundo, tem a ver com adoração, tem a ver com a escolha minha e sua de quem você vai adorar, de que valores você vai colocar dentro do seu coração, os valores ensinados por homens ou o valor de Deus, somente eu sou o Senhor. Um exemplo prático também que eu quero mencionar para você aqui é esse, confessar pecados, né? Você já viu uma cena como essa, quem sabe você já fez, e eu respeito muito quem acredita, mas a Bíblia diz claramente o quê? Que os nossos pecados devem ser confessados para quem? Para mim? Para eu, um líder religioso? Não, eu sou pecador. Eu sou falho, você, todos nós. Não existe um ser humano aqui que não seja falho. Os nossos pecados devem ser confessados a Deus. A besta que surge do mar, ela joga por terra, ela confronta o santuário de Deus, a intercessão, e se coloca no mesmo nível de Deus. Eu quero apresentar uma frase, pela primeira vez eu apresento o nome aqui. Pelo contexto, mas com muito respeito. Mas não é uma frase inventada por mim, por ninguém, é pela própria organização da Igreja Romana. E olha o que diz essa frase, esse texto. O texto é esse daqui. Papa Leão, 13º, declara: nós, papas, ocupamos nessa terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. Essa não é uma frase minha. Essa é uma frase contida nos escritos oficiais da Igreja Romana. Mas a Bíblia diz assim que ninguém, nem um ser humano, tem a autoridade de Deus na terra. Deus é o Deus acima de todos, o Deus criador dos céus e da terra. Está lembrado que a pregação que nós mencionamos sobre a Igreja de Deus um tempo atrás, ela diz assim que uma das últimas pregações é que existe somente um Deus, o Deus criador dos céus e da terra. E é essa mensagem de adoração que nós estamos levando até você. Não se esqueça disso. Nós encerramos o programa de hoje. Amanhã nós vamos apresentar mais informações. Você está com o seu coração aberto ainda? Mexeu com você? Tem sido difícil? Alguns, quem sabe, têm vibrado. É isso, pastor, diga mesmo. Não é esse o objetivo. Alguns têm dito: pastor, como você diz isso? Não é esse o objetivo, ofender ninguém, mas apresentar a palavra de Deus. Apresentar que somente Deus merece a nossa adoração. E antes da volta de Jesus, esse é o ponto. A quem adorar? A Deus ou aos homens? Uma reflexão e o desafio de hoje para você. Reflita se você tem buscado seguir os ensinos de Cristo ou do anticristo. Você tem buscado seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus? Ou você tem se aprofundado mais nas tradições, nos valores familiares, naquilo que ensinaram para você, naquilo que é mais cômodo? Deus te abençoe muito. Deus te dê forças e Deus te dê coragem
para tomar decisões firmes e, principalmente, tomar a decisão de adorar somente ao Deus Criador dos céus e da terra. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo carinho que o Senhor tem para com cada um de nós, para com cada pessoa que nos acompanha agora. Obrigado porque o Senhor não olha ninguém maior do que ninguém. Todos nós somos teus filhos, somos pecadores, somos fracos. E obrigado porque o Senhor tem descortinado as tuas verdades, da tua palavra diante de nós. Nos dê coragem para tomarmos uma decisão de adorar somente a Ti. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.